Boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro Restauração. Sim, todas as quartas-feiras nós estamos aqui já há algum tempo. Nós abrimos esta oportunidade de buscar uma restauração na nossa vida, no nosso modo de enfrentar as crises, as dificuldades, sempre tentando melhorar esta nossa performance. Que Deus abençoe você, que todos sejam ricamente abençoados através da palavra de Deus. Nós começamos quarta-feira próxima passada uma análise, uns comentários, reflexões sobre as bem-aventuranças e vamos continuar hoje tratando de mais uma delas. Mas antes, quero lembrar a todos que domingo próximo nós estaremos na igreja e tenho a certeza de que vai ser um encontro muito especial, 10 horas da manhã. Já passamos por essa fase de restrições e a cidade está começando a voltar à sua normalidade. Então, faça planos para estar conosco, Rua Luiz Góes, 35, 10 horas da manhã, ok? E lembrando a todos os nossos membros e agradecendo também ao mesmo tempo pela participação de todos, pela lembrança, pelo cuidado, pelo amor que tem demonstrado com respeito à obra de Deus. Nós vivemos da fidelidade do povo. A gente ensina a respeito dos compromissos espirituais, mas ensinamos também a respeito do envolvimento material. Deus faz parte do nosso trabalho. Então, que Deus abençoe você e que você prospere para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar. Pai, abençoa mais uma vez. Dependemos da Tua graça. Não queremos apenas falar, mas queremos transmitir o Teu Espírito, Pai, através destes ensinos preciosos de Jesus. Fala com cada um de nós, que uma palavra, que um pensamento, que algo, ó Deus, seja plantado no coração de todo o Teu povo. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que eu estou sem máscara, porque estamos aí em um culto não presencial, estamos levando essa mensagem através da mídia, das nossas mídias, mas online, né? Levando através da internet, ok? Restaurando o valor das lágrimas, disse Jesus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Versículo 4 do capítulo 5, a segunda bem-aventurança. Você pode ler comigo? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isto me faz lembrar, queridos, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, quando ele foi aclamado pelo povo, lá naquele chamado Domingo de Ramos, celebramos há poucas semanas atrás, não é? Até os discípulos foram, assim, de uma certa forma, contagiados com aquele movimento, com aquele entusiasmo de todos. Lucas registrou este momento, lá no seu capítulo 19 do seu Evangelho, no versículo 37, ele diz assim, quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, veja, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então veja, o ambiente, tente visualizar, o ambiente ali era um ambiente que estava envolvido por uma atmosfera de alegria, de contentamento, era uma verdadeira celebração, né? Imagino eu que ninguém naquele instante pensava nos problemas, nas dificuldades enfrentadas até aquele momento,
né, nas perseguições. Não, tudo agora era festa. Tudo era festa. Mas eu quero dizer para vocês, na verdade, queridos, nem tudo era festa. Se aparentemente todos estavam lá clamando glória a Deus nas alturas, nem tudo era festa. Por quê? Por quê, bispo? Porque havia no coração de Jesus um sentimento de tristeza, de frustração e até de antecipação de algo tão difícil de ser assimilado, de um mal que certamente ninguém desejava enxergar, ou ninguém desejava pensar, a não ser o próprio Jesus. E quando ele viu a cidade de Jerusalém, ele percebeu que tudo o que acontecia ao seu redor era, de uma certa forma, inconsistente. Toda aquela euforia não era verdade, era tudo aparência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a alegria era, de certa forma, uma alegria sem contexto, sem base, sem moldura. Tanto é que Lucas registra este fato, né, aí no seu capítulo 19, no versículo 41, seria bom que você lesse isso com atenção. Quando se aproximou, está falando da cidade, e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Quando ele viu a cidade, no meio daquele entusiasmo, glória a Deus nas alturas, Jesus chorou. Queridos, ao olhar para a cidade, Jesus percebeu que ela, no contexto de povo, havia desprezado a sua oportunidade. Ela, a cidade, o povo, não aproveitou a visitação de Deus através de Jesus. Por quê? Porque o povo se deixara dominar, como nós já comentamos, pela cegueira espiritual, não percebendo quem era aquele personagem, quem era aquele homem que pregava o amor de Deus, e não só pregava, mas vivia. Quem era aquele homem que falava de perdão e que sabia perdoar? Sim, cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém mais te condena? Então também não. Eu condeno você, vá em paz. Quem era aquele homem que pregava a salvação de Deus? O povo não estava vendo, enxergando. As cerimônias religiosas, sim, continuavam a serem feitas, a serem praticadas, mas eram práticas sem valor, eram práticas sem expressão espiritual, apenas uma manifestação exterior. O templo havia se transformado num lugar de negócios, de lucros, de busca de vantagens. E tudo isso, queridos, tudo isso mudou o coração do Senhor, que ao olhar para a cidade, sentiu assim uma profunda compaixão por ela. E as suas lágrimas falaram mais alto do que as suas palavras. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ouça, um dos grandes perigos que, eu digo, ameaçam a nossa comunhão com Deus é a insensibilidade. Você pode repetir comigo? Insensibilidade. Ora, o povo estava insensível aos valores do reino. O mundo agitado, o mundo de então, oferecia mais chances de crescimento do que o ser pobre de espírito, conforme Jesus havia ensinado. O povo não estava enxergando. Veja a censura do apóstolo Paulo, escrevendo mais tarde aos seus irmãos lá de Éfeso.
Ele diz assim em Efésios capítulo 4 e verso 19: tendo perdido a sensibilidade. O povo, veja que Éfeso era uma das igrejas mais espirituais. O povo, diz Paulo, tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está falando da igreja. Perderam a sensibilidade. Ora, com certeza você já percebeu que há muitas pessoas hoje insensíveis. Nós estamos vivendo, queridos, num mundo de pessoas insensíveis. A dor do outro e muitas vezes a dor do nosso próximo não nos toca, não afeta o nosso espírito. Estamos, parece que, insensíveis, alienados. Estamos perdendo o sentido de comunhão. Uma grande maioria, interessante, continua tocando a vida como se nada mais estivesse acontecendo. Não estão nem aí. Porque essa onda parece que cresceu assustadoramente, né? Estas reuniões, estas baladas, estes encontros, que estão proibidos. A tentativa do governo é diminuir essas aglomerações, tanto é que a igreja, de uma certa forma, foi punida, a igreja que é o lugar mais seguro que tem, para não pode ter aglomerações. Continuam, a polícia está fechando aqui, ali, até autoridades, um dos governadores aí de um dos estados, celebrou uma festa, proibiu num dia, no dia seguinte estava celebrando uma festa na sua casa. É o meu aniversário. Pessoas insensíveis. Estão tocando o barco como se tudo estivesse normal. Não está tudo normal. Ora, aqueles discípulos, né, que caminhavam lá cantando glórias a Deus, nem eles percebiam o estado espiritual que dominava o coração do povo de Jerusalém. Nem os discípulos. Estavam entrando na cidade num euforismo, numa alegria, numa descontração. E quando Jesus olha, ele chora. Interessante é que esta insensibilidade atingiu não só a relação, eu diria, entre as pessoas. Ela atingiu ainda mais o nosso mundo interior, atingiu ainda mais o nosso espírito. Por isso, o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos da igreja, lá de Éfeso. Eles haviam perdido a sensibilidade, mudaram a forma de viver, entregaram-se a uma vida desregrada, né? Estavam vivendo alienados, insensíveis, duros, já não percebiam mais. Isso não pode acontecer conosco, e praza aos céus que não aconteça com você. Então, é neste sentido que Jesus fala sobre a importância do choro, restaurando o valor das lágrimas. Não resta dúvida, queridos, que lágrimas têm uma linguagem, têm uma força, né? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que conseguem perceber o seu estado de miséria, de pecado, de ausência de Deus, de frieza espiritual. É importante entender que o choro, ele pode ser considerado uma das formas, eu diria, mais eficientes de linguagem. O choro tem um grande poder de convencimento, pode ter certeza disso. Não é fácil, queridos, não é fácil você se manter neutro, neutra, ausente, distante emocionalmente de uma pessoa que chora. Sentado no sofá, vendo uma cena de um filme dramático, e uma situação de dor, e de repente você percebe que lágrimas correm dos seus olhos. Não é verdade?
Quando a pessoa tem essa sensibilidade acesa, vibrando dentro da alma, ele percebe as coisas que estão acontecendo ao seu derredor, né? Porque o choro tem uma linguagem. Não é fácil você se manter distante, não, você chora. Chora. Correu aí pelas redes a imagem de uma enfermeira derramando lágrimas dentro de um hospital, né, em razão do desespero. Isso viralizou, né, nas redes sociais, né. Por quê? A pessoa é sensível. Há um filósofo chamado Arthur Schopenhauer que ele afirmou que a lágrima é a linguagem universal do sofrimento. Eu diria que não apenas do sofrimento, mas que a linguagem que as lágrimas representam ou traduzem uma forma de comunicação, sem dúvida alguma. O filósofo tem razão. A lágrima é a linguagem universal do sofrimento. Quando Jesus se aproximou da sepultura de Lázaro, você lembra da história? Lázaro já havia morrido há alguns dias. A Bíblia nos diz que ele chorou. Perguntou onde é que Lázaro havia sido enterrado. As irmãs o levaram até a sepultura. Em se aproximando da sepultura, Jesus chora. Derramou lágrimas de dor, de tristeza. Por quê? Porque Lázaro fazia parte do seu círculo de amizade. Todas as vezes que ia a Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Alguém disse que as lágrimas estão relacionadas com os momentos difíceis da vida, como uma separação, uma morte, uma perda de trabalho. Elas estão relacionadas. Mas a verdade, no entanto, queridos, é que o choro, o choro, está presente tanto nos momentos de dores, nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, como também nos momentos de alegria, nos momentos de encantamento. Quais os pais que conseguem segurar o choro, eu diria, no casamento de uma filha querida? Não tem jeito, não tem jeito. Qual a pessoa que resiste às lágrimas ao encontrar um parente distante, um amigo depois de longos anos de separação? Quem não chora ao ver um parente saindo de uma UTI? Numa linguagem bem comum hoje, em nossos dias de pandemia, quem não chora? O doutor em filosofia, eu já citei este autor aqui, Francesc Torralba, ele escreveu em seu livro, dizendo: rir e chorar são duas reações genuinamente humanas. As duas acontecem por causa da capacidade que temos de ver os fatos com distanciamento, de ver o mundo e a nós mesmos em perspectiva. Sem essa capacidade, o riso seria impossível, assim como o pranto. Você entende isso? Rir e chorar são duas reações humanas. Elas acontecem comigo e acontecem com você. Não sei se já lhes contei, mas outro dia eu estava sentado na sala trabalhando, eu trabalho na sala, o computador estava ligado, mas eu trabalho sempre ouvindo música. E eu estava ouvindo uma música tocada por um músico chamado George Zamfir. Ele estava soprando uma flauta de Pan, né? E estava tocando uma música chamada O Pastor Solitário. Uma música linda, linda, linda. E de repente, sentado ali, estava do lado da minha esposa, os meus olhos começaram a lacrimejar. Eu comecei a chorar ouvindo aquela música. A minha esposa, que estava ao meu lado, virou-se para mim e disse: você está chorando? Eu respondi: como não chorar ouvindo uma música como esta? Como
não chorar? Como não derramar lágrimas? Eu não estava triste, eu não estava deprimido, não, eu estava trabalhando, estava preparando mensagens, mas ouvindo aquela música eu parei, pastor solitário. E naquele momento eu descansei a minha alma. Queridos, infelizmente, nos dias de hoje, os olhos de uma grande maioria se secaram. As pessoas hoje já não choram mais neste sentido. Até mesmo na igreja as lágrimas são raras, são pouco frequentes, são escassas. Me lembro lá do período de Esdras, de Neemias, quando descobriram lá um rolo, as leis de Deus, quando começaram a ler durante o dia todo, o povo entrou numa compulsão, o povo começou a chorar ao ouvir as leis de Deus. Foi preciso que Neemias disseram, gente, não é momento de derramar lágrimas de tristeza, é momento de alegria. Mas a palavra de Deus pregada, motivou o coração a impulsionar lágrimas para os olhos. Hoje nós perdemos isto. A gente prega, muitas vezes com uma graça, uma unção. Eu vejo pregadores aí se derramando diante do púlpito, pregando as verdades de Deus, falando do amor de Deus. Isso soa como uma coisa comum, tão repetitiva. Falar de amor, falar de perdão, falar de misericórdia. Estava lendo um artigo esta semana, que saiu numa das redes sociais aí, de uma pessoa dizendo-se cristã. Eu sou cristã, mas eu não gosto dos ensinos de Jesus. Como? Estava dizendo, eu gosto da Bíblia, frequento a igreja, mas eu não gosto dos ensinos de Jesus, né? E ele cita até um texto aí, que muito comum, falando sobre fome, né? Por que Jesus não saciou? Por que Jesus, diz ele, multiplicou aqueles pães e peixes, né? Por que ele não abriu uma startup, né? Vendendo os pães, vendendo... Quer dizer, uma mentalidade completamente alienada, insensível às verdades de Deus. Não, eu tive um amigo, trabalhou comigo, ele era médico, eu era estudante, mas eu trabalhei na mesma clínica que ele, e ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Ele gostava de conversar comigo exatamente sobre isso, mas fazendo questionamentos, principalmente sobre as coisas do Antigo Testamento. Por que Deus mandou matar crianças? Por que Deus fez isso? Então, um conhecimento puramente literário. Não, a Bíblia não é um livro, apesar de ter literatura, é um livro de Deus, é a fala de Deus, é a palavra de Deus. É um livro que precisa tocar nos nossos corações, que precisa provocar lágrimas no nosso coração. O choro, queridos, tem para muitos o sentido, é verdade, de fraqueza, de insegurança, de vulnerabilidade. Não é só isso. Nós estamos vivendo, é verdade, numa sociedade que prega autossuficiência, autocontrole, independência, e falar de choro não tem nada a ver. Eu gosto da frase de Santo Agostinho, que disse, as lágrimas são o sangue do coração. O sangue do coração. Quando Jesus na cruz verteu lágrimas no jardim do Getsêmani, em momentos difíceis, os poros se abriram e sangue escorreram. Sim, as lágrimas são o sangue do coração. Interessante é que todas as bem-aventuranças, em todas elas, há uma recompensa. Aos pobres de espírito, Jesus disse, está reservado o quê? A posse do reino dos céus. Aos que choram, Jesus prometeu o quê? Consolo, conforto, apoio, ajuda. Ouça, este conforto prometido pelo Senhor, este conforto,
Ele precisa estar embasado, envolvido por um sentimento que eu diria de compaixão, de solidariedade, de empatia com o sofrimento, não só provocado pelos nossos pecados, mas pela dor que o outro está sofrendo. Vou repetir. O conforto prometido precisa estar embasado, envolvido por um sentimento de compaixão, de solidariedade, de empatia, tanto com o sofrimento que nós provocamos com os nossos pecados, mas também nós precisamos de estar, vamos dizer assim, solidário com aquele que está sofrendo. Alguns estudiosos afirmam que este consolo ele vai acontecer quando Jesus voltar. Eu também acredito, mas eu creio que ele pode acontecer aqui e agora. Não é só lá no céu. Todas as vezes que você compartilha do sofrimento do outro, todas as vezes que você chora, lamenta, sente o que o outro está sentindo, pode ter certeza, você recebe o conforto, o consolo, o apoio do Espírito Santo. Portanto, aproveite este tempo de restauração e restaure o valor das lágrimas, do choro. Não seja, queridos, não seja um cristão aí de olhos secos, insensível às necessidades, às amarguras, ou até, eu diria, ao afastamento das pessoas, né? Não. Ao escrever a sua segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo deixou uma grande bênção para todos nós. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chama Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, né, com essa consolação, a gente possa consolar o que estão passando por tribulações. Por isso Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Por isso Jesus chorou quando viu Jerusalém precisando de socorro. Então há uma bênção no fato de nós derramarmos lágrimas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Restaure o valor das lágrimas. Aprenda a chorar. Não seja insensível, né? Quando Deus fala, quando a palavra de Deus é pregada. Compartilhe, se envolva, se apaixone, se aprofunde, busque mais e mais esta presença santa de Deus. E com certeza você vai ser confortada, todos serão consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe mais uma vez, que Deus nos ajude a peregrinar, a caminhar, a avançar, estudando e recordando estes princípios das bem-aventuranças. Vamos orar juntos. Louvado seja Deus. Pai, mais uma vez te agradecemos, nos colocamos em tuas mãos, pedimos que estas palavras sejam usadas e que pelo menos um pensamento tenha penetrado no coração, para que cada um possa, Pai, trazer de volta este sentimento de que coisa maravilhosa é servir a Deus. Chorar, sim, chorar, não por desespero apenas, porque somos humanos, sentimos dores, sentimos aflições, mas chorar pelo gozo de estar caminhando ao teu lado, pela felicidade de podermos compartilhar das tuas bênçãos e do teu reino. Recebe a nossa oração e abençoa todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, louvado seja Deus. Domingo, 10 horas da manhã, um culto maravilhoso, você não pode perder, estaremos ministrando a palavra de Deus. E à noite, 19 horas de domingo, sempre um culto agora online. Esperando que essa onda passe, para que a gente possa voltar às nossas atividades. Muitas famílias ausentes em razão das crianças não poderem participar da nossa geração vida, que é um trabalho voltado exclusivamente para as crianças. Voltar com a reunião de mulheres, voltar com a reunião de jovens, voltar com a reunião de homens, enfim,
cobrir a igreja toda com a graça e o poder do nosso Deus. Uma boa noite para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.